E, meu querido investidor, talvez aí você que tenha positivo na sua carteira de investimento tenha ficado meio chateado, né? Porque você vê as cotações estão caindo, o Ibovespa caindo, você vê aí, ó, menos 94% de queda, né? Só 1.700.000 reais em lucro nesse trimestre, né? O terceiro trimestre de 2024. Mas aqui eu vou te mostrar alguns detalhes para você ser um investidor cada vez mais capaz, e que são detalhes importantes sobre a Positivo para você entender que essa empresa ela é bastante cíclica, tá? Vamos entender esses negócios porque aí você vai saber lidar melhor com os seus aportes, que tem momentos oportunos para poder se investir nessa empresa. Claro que não é sugestão de investimentos aqui, né? Mas conforme os dados gráficos que nós vamos traçar ao longo do vídeo, você vai conseguir entender a ciclicidade dessa empresa e vai fazer mais sentido quando você vê essa rentabilidade negativa ou positiva na sua carteira de investimentos, tá? Para quem não entende, a Positivo não é uma empresa que só vende ali aqueles computadores que você vê na loja lá, que tá de varejo, tá? Ela trabalha com 3 segmentos basicamente específicos. A gente tem o segmento do consumer, que é a venda para os consumidores. Eu, você, sua tia, o seu primo, o seu vizinho, nós somos os consumidores. Tablets, dispositivo casa inteligente, smartphones, acessórios dos computadores. Tem projetos especiais que não são só as urnas eletrônicas, tá? Desenvolvimento de hardware sob demanda para empresas específicas, dispositivos de censo demográfico e outros serviços gerais. E tem a parte mais importante da empresa, que é a parte comercial, para onde ela vende para as empresas, tá? Computadores, servidores, soluções de pagamento, que nós vamos ver que está bastante interessante, tá? Positivo Tech Service, tecnologia educacional, soluções para os servidores em si, os tablets e Positivo Seguros, tá? Então, a gente precisa entender que ela tem esses 3 segmentos e ela vem se tornando cada vez mais independente ao que eu estou entendendo com essas análises da parte dos projetos especiais. Os projetos especiais, pelo que eu entendo, é tipo como se fosse um não recorrente da empresa. Ora tem as urnas eletrônicas, ora aparece um projetinho aqui, um projeto ali, e a empresa ela está tentando se desvencilhar da sua receita cada vez mais desses projetos especiais, crescendo os outros segmentos. A gente pode ver aqui na DRE, por exemplo, veja comigo, ela tem até a receita bruta comparável, que é separada desses projetos especiais, que mostrou o crescimento de quase 20% comparando este trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2023 e crescendo 10% comparando os 9 meses de 2023 e os 9 meses de 2024. A gente tem também o quê? Quando coloca esses projetos especiais em vista, uma queda na sua receita bruta de menos 7,4%, mas mesmo assim, anual, a gente tem um crescimento. Então, observe, quando a gente soma o ano, a empresa cresce, quando a gente soma trimestre, fica com os números meio estranhos. Você vai perceber isso mais para frente. De qualquer forma, a receita líquida nesse trimestre foi 819 milhões, 3,5% a menos do que foi o trimestre do ano passado, com EBITDA também 44% menor e um lucro líquido que foi os 94% menos, tá? A gente vai entender o que aconteceu, por que esse lucro líquido foi tão impactado no fim das contas, tá? Um ponto interessante antes da gente analisar isso, eu quero que você veja a ciclicidade. Olha comigo aqui nesse gráfico que eu desenhei pra gente. Olha só, a gente percebe que o aumento maior nas suas receitas e lucros, inclusive, no quarto trimestre. Quarto tri de 2020, quarto tri de 2021, quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023 foram momentos onde a empresa teve essa maior lucratividade. Por quê? Sazonalidade do período, fim de ano, todo mundo quer trocar de computador, quer presentear com o celular, as empresas estão renovando os contratos, então com isso a empresa aumenta um pouquinho essa receita e aumenta o lucro. A gente vai ver até uma comparação nisso com relação à cotação para você o quê? Acalmar aí o seu coração, tá? Mas vamos ver por segmento, então, para você entender sobre essas vendas. Quando a gente pega o segmento mais importante, que é a parte do comercial, a venda para as empresas, a gente percebe que um crescimento geral no trimestre de 39%, comparando esse trimestre com o trimestre do ano passado, e quase 18% comparando de forma dos últimos 9 meses, né? Então, beleza. Então, vendeu mais para as empresas. Esquece os projetos especiais, tá? Porque não teve nada esse trimestre. Então, por isso que refletiu-se na questão dos lucros e na menor receita. Então, os projetos especiais impactaram bastante. Mas o que eu quero que você
tome ciência aqui, é que tirando esses projetos especiais, a empresa ela vem mostrando devagarinho um crescimento nos outros segmentos, o que é bastante interessante numa visão mais longo prazo. Então, olha só, ela aumentou aqui nas vendas corporativas e aumentou nas instituições públicas, 56% em uma e 16% em outra. Na parte do consumer, nós, meros mortais, também consumimos mais 30% do que foi o trimestre do ano passado, né, finalizando com 331 milhões e meio, tá? Então deu uma receita ali 7,4% menor tri a tri, mas quando somo 9 meses desse ano, 9 meses do ano passado, esse ano ainda assim conseguiu vender-se melhor, excluindo os projetos especiais. Olha só como é relevante essa questão desses projetos aí das urnas eletrônicas, esses serviços aí para o censo e tal. Veja, a empresa, mesmo tirando esses projetos, ela teve um crescimento ali praticamente quando compara esse ano a ano, de 11%. Se a gente fica comparando tri a tri, pode ser que sejamos mais pessimistas, porque observe que ela é uma empresa mais cíclica quando se considera essa questão da trimestralidade, tá? Então veja, a receita bruta comparável crescendo 10% de um ano ao outro, né? Até mesmo de forma trimestral, quase 20% ali comparando esse trimestre com o trimestre passado. Então veja um ponto que os projetos especiais pegaram um pouquinho na questão dos lucros, fizeram diminuir bastante os lucros da empresa, e no EBITDA também, né? Mas é uma empresa que, vendo essas características, ela está tentando migrar um pouquinho a sua relação para desvencilhar-se desses projetos especiais, para a receita não ficar tão presa nisso. Então vejo que até, por exemplo, a gente pega aqui na parte do comercial, lembra das empresas, né? Então expansão na base dos clientes, né? Nos servidores e nas soluções, fornecimento de inteligência artificial, a gente tem os tech services também, atingimento da meta de contratos para as novas empresas, né? Tem a Positivo Seg também. Então, nessa parte das vendas corporativas, aumentando quase 60% trimestralmente e quase 50% de forma anual. A gente tem a parte das instituições públicas também aumentando ali em 16% de forma trimestral, uma pequena queda de forma anual, mas é um projeto ainda mais novo que a empresa está começando. Veja, as soluções de pagamento também têm aumentado bastante, né? A atuação do Pix por aproximação para as novas máquinas, vendas no exterior, tecnologia própria, solução de software e hardware também diferenciados, estão crescendo ano a ano a parte das soluções de pagamento. A gente vai ver isso com mais detalhes à frente, tá? Então, a parte nossa aqui dos consumidores, pessoa física, crescendo quase 30% de forma trimestral, esse tri com o tri passado, e de forma anual quase 15%. Então, veja, apesar de ter perdido em um ponto na questão dos projetos especiais, ela vem tentando essa robustez pelo outro lado. A gente percebe aqui essa questão mais nitidamente, porque dessa forma, nesse trimestre, ela perdeu em menores vendas de telefones e na parte de hardware educacional, mas aumentou-se bastante, quase 60% de forma trimestral nas soluções de pagamento, 96% de forma anual, e na venda dos tablets também, né, para aí quase 100%, 99% de um tri ao outro e 63%. Então, tirou de um lado, aumentou do outro. E um lado que aumentou, um lado mais independente, né, com projetos novos, sem ser aqueles dependentes da urna eletrônica, que também não é um negócio que faz muito sentido, né? Então, veja que a receita sobre os projetos especiais foram praticamente zeradas aqui, literalmente zeradas, né? Então, tem um ponto ali específico e a tendência aqui para o quarto trimestre ela consiga vender cada vez mais, né? Mesmo assim, mais numa visão curto prazo, a gente tem queda no seu EBITDA, né? Queda na margem também, queda no seu lucro de curto prazo e uma queda na sua margem de lucro. Porém, a gente tem um lucro líquido ali, a gente tem um lucro bruto maior quando a gente analisa de forma anual. Então, resumindo esses números para você, foi que ela conseguiu desvencilhar-se um pouquinho dos projetos especiais, mas com isso o lucro líquido foi afetado, né? Só 1,7 milhões de reais. Mas a tendência é que de agora para frente ela consiga focar mais nesses outros segmentos, né? Na parte dos consumidores, que somos nós, e na parte dos empresariais e servidores e serviços de pagamento, para que ela consiga ter um lucro melhor. Cabe a gente entender e esperar para o quarto trimestre o que vai acontecer. De qualquer forma, nos últimos 10 anos, quem investiu na Positivo não ficou muito para trás, não. Ficou positivo sim, tá? Com uma brincadeira à parte aí, 183% de rentabilidade contra o IMAB, renda fixa 181, Ibovespa
128, e o índice das small caps, que ela é uma small cap, com 70%. Então, quem soube investir em positivo nos momentos interessantes que eu já vou mostrar para você, teve uma rentabilidade até melhor do que esse daí, porque hoje a empresa conta com um ROI de 15%, ela tem negociando-se metade do seu valor patrimonial, então apresentando um bom desconto mesmo com esse nível de cotação. Então veja, a gente percebe essa volatilidade muito grande na sua cotação nos últimos 5 anos. Ora ela custa R$11, depois cai para R$4,80, depois sobe para R$10, depois vai para 6, hoje custando R$5,60. Então você sabendo aportar nesses momentos de baixa, entendendo que é uma empresa que faz parte da sua tese de investimento, eu vejo como um ponto ali bastante positivo. E olha só que interessante para você ficar muito mais conexo com a sua cotação aí, com a da sua empresa, para você analisar de uma maneira mais inteligente, sem ficar refém do mercado. Olha aqui nesse gráfico que interessante, pessoal. A gente tem que o aumento do seu lucro nos momentos faz a cotação aumentar e a diminuição dos lucros e das receitas faz a cotação cair. Esse é o famoso lucro segue cotação, né? Na verdade, cotação que segue ali o seu lucro, tá? Então, se você entende que ela é uma empresa que está dando bons resultados para você, que você está aportando nos momentos de baixa, nos bons momentos, você vai conseguir uma lucratividade interessante e entender esses ciclos de mercado e o ciclo da positivo vai te deixar com uma carteira também positiva. Tá, parei de fazer essa brincadeira aqui. Então ela entrou aqui na nossa listinha para a gente poder vigiar. Eu tô super interessado para ver o que vai dar no quarto trimestre de 2024. A gente tem que ir positivo, né? Veja bem, a gente só para esse ano, né? Então entenda, no curto prazo está muito interessante, né? Então queda nas suas receitas, queda muito acentuada nos seus lucros, tá? Mas quando a gente olha outros parâmetros, por exemplo, custando R$5,80, ela vai te dar um dividend yield de 7%, pagando dividendos de forma recorrente todos os anos, porém ali mais em maio e setembro, tá? De vez em quando em dezembro, né? Esse ano só pagou em maio, distribuindo aí 42 centavos, distribuiu mais o ano passado, né? Então ela tende a crescer esses dividendos, mesmo sendo uma small cap. Ela tem uma dívida por EBITDA baixa, né? 1,5 dívida líquida por EBITDA, forte geradora de caixa. A gente olha os indicadores fundamentalistas. Preço-lucro de 3,18, ou seja, R$1.000. Hoje, daqui a 3 anos, você já vai ver isso de volta. Então, uns PLs muito baixos, devido a essa queda no seu lucro, também propiciou esse momento interessante, negociando PVP 0,5, né? A baixa dívida, um ROI de 15, a gente já falou sobre isso, uma margem ok para aquilo com que ela se propõe, né? E o que a gente tem para o futuro? Sólida estratégia de diversificação, já mostrando os resultados, aquilo que eu disse sobre os projetos especiais, né? Robusta estrutura de capital, menor alavancagem, dívida mais longa, menor custo de financiamento, né? Implementação do plano de eficiência para poder melhorar os seus custos, a venda de pós em níveis recordes históricos, forte crescimento da receita no segmento do consumer, que a gente já viu também, aceleração no negócio no quarto trimestre, já em andamento, a gente vai ver esses números mais para frente, e a integração agora da Algartec, que é uma empresa que ela fez a compra para poder melhorar os números da empresa. Então ela dispendiou mais, então caiu mais o lucro esse trimestre por conta dessa dívida para comprar essa empresa nova e para dar receitas para ela no futuro. Então entenda que positivo. No curto prazo, analisando trimestralmente, uma empresa que você vai ver com os olhos negativos, você vai ver pessimismo, mas se você vê ela com um longo prazo, uma empresa aí bastante saudável para aquilo com que ela se propõe, segmento difícil de se atuar, né? Tem grandes empresas ali para poder concorrer com ela, né? Tem Samsung, tem Dell, tem HP, tem as empresas de tecnologia que estão também tentando tomar conta das maquininhas. Então ela está num nicho de mercado que é muito concorrido. E mesmo assim, conseguindo pagar dividendo, conseguindo ter saúde financeira, não ter tantas dívidas, comprando outras empresas. Então tudo isso me faz enxergar positivo com bons olhos, tá? Mas assim, não é sugestão de investimento, aqui eu só fiz essa análise trimestral que a gente sempre faz aqui, já tem análise dela também do passado. E quando sair o quarto tri, a gente também vai trazer essa análise para ver o quanto de lucro e receitas foi suficiente para aumentar, mas a gente já sabe que pode ser que venha resultados positivos. Então, aproveitar agora esse preço para ver ali uma alavancagem depois na sua carteira, não sei, fica aí o estudo, tá? Cabe você estudar se faz parte da sua tese de investimentos. Aqui foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, olha só, deixa like para mim, se inscreva no canal, eu preciso dessa sua inscrição, tá? Seja um inscrito do canal, aí é de graça, beleza, pessoal? Olha só,
Preciso também que você ative o sininho, tem vídeo todo dia, cada dia é um tema diferente. A gente fala sobre tudo aqui, Fiagro, Fiinfra, fundo imobiliário, ações, resultados dessas empresas, tudo. Você vai se sentir um investidor cada vez mais capaz de tomar suas próprias decisões, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário também. Comenta aqui sobre a Positivo, se você também a enxerga com bons olhos. Vou adorar saber o seu comentário. Considere se tornar membro do canal, me ajude a crescer, me ajude a me doar mais para fazer vídeos cada vez mais tecnológicos e melhores aqui para vocês. Clica no botão Seja Membro aí e faça a sua inscrição, que vai ser bem interessante. Eu vou agradecer demais, tá, pessoal? Porque aqui hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.